né, de vigilante para vigilante. Mas eu vou me permitir trocar completamente de assunto agora, cara. Eu Fica vou lá na sua liderança na prefeitura. Jonatas, o que que é um bom vigilante? um bom vigilante, para mim, dentre todas as características que são indispensáveis, eu destacaria a vivacidade. Dentro da equipe que eu tive recente na prefeitura, eu acho que esse para mim foi um marco, me ensinou muita coisa, foi meu primeiro serviço como líder, e eu tive uma equipe muito disposta a aprender comigo e eu, da mesma forma, aprender com eles. Então eu acho que a vivacidade foi algo que me chamou a atenção, pelo menos da equipe que eu tive. Pessoal muito disposto, nunca tinha tempo ruim para aprender, estava sempre ali disponível. "Ah, como é que eu faço isso?" E é aquela coisa, você dá o comando, você ensina, eles vão desenvolver. Cara, me peguei pensando numa coisa aqui agora. Não tem como fomentar isso voluntariamente, talvez. Eu acho que não. Ou talvez tenha. A gente sabe quem selecionou a equipe. Sim, E aí pode ter sido, assim, uma busca voluntária de um dado, de uma percepção desse traço de comportamento. Mas se você pensar assim, uma equipe com vivacidade, com disposição, com energia, o que a gente vê na prática em alguns lugares é exatamente o contrário, né. Até porque a função ela realmente ela nos deixa mais acomodados. Não tem como negar. Você passa às vezes 12 horas sentado, sim, 12 horas. E às vezes você está num lugar que realmente não vai te demandar durante as 12 horas. Apesar que eu acho que o posto que você trabalhou, né, exige essa energia, essa vivacidade, e aí talvez fomenta-se a cultura, sim. né. E era uma coisa que inflamava, por exemplo, um chegava mais cabisbaixo, estava com problema com esposa, com mulher, e o outro vinha, pegava na mão e falou: "Vamos embora e vamos, a gente tem que trabalhar, a gente tá aqui, então vamos esquecer o problema e vamos focar aqui". Então eu tinha muito essa tranquilidade, Que de saber baita que o trabalho senso. ia fluir independente do que acontecesse na vida externa do vigilante lá na prefeitura, Na vida pessoal na dos vida pessoal. caras. Que baita senso de time, E aí eu cara. ficava tranquilo. Às vezes tinha uma intriga, um entrevero entre um e outro, ser humano, Faz faz parte. parte. Aí você tinha que ir lá conversar, chamar, reunir, vamos mudar essa postura, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente é uma equipe. E outro aspecto para mim, que não é apenas ao vigilante, é ao ser humano, e isso eu aprendi com você, chama-se lealdade. Lealdade. Lealdade é um atributo que não é um atributo profissional. Eu diria que é um atributo pessoal. Pessoal e inegociável, né. Eu, você já ouviu isso, eu falo o tempo todo: lealdade e ética não se negocia, né. Ou tem, ou não Sim. tem, né. E olha que a gente está numa área, Maurício, se você me permite, que o que a gente mais escuta é: "Ah, mas é uma classe muito desunida, é um querendo puxar o tapete do outro". Com essa equipe eu não encontrei isso. A gente já falou aqui em indicação, pechada, conhecer alguém, só assim que entra, eu tenho todos os cursos e não funciona. Se hoje o Jonatas precisasse buscar uma recolocação profissional, ou se hoje você tivesse que aconselhar aquele aluno que acabou de sair do curso de formação e, claro, pretende entrar na área de segurança, eu não vou te pedir para dar um conselho não, porque aí fica muito, restringe muito. A nossa ideia de fato aqui é a gente trabalhar empregabilidade, gestão de carreira, a gente explorar isso um pouco mais. Então eu queria que você falasse para mim, assim, que tipo de orientação que você daria a esse novo profissional, que está chegando agora na nossa área? A não querer entrar em conformidade. A gente tem um serviço com 41 anos com a mesma lei regulamentando, e o perfil do vigilante se mantém basicamente o mesmo, todo mundo muito conformado. Então o que eu diria é: seja inconformado, não se conforme com um protocolo, apenas ir na escola fazer uma atualização de curso, para compor um processo que vai te reabilitar ao trabalho, ou te habilitar ao trabalho, você que vai formar agora, então não ser conformado com aquilo. Por exemplo, o cara vai fazer um curso de reciclagem, vai fazer uma extensão,
E ele, além do certificado, além do papel, ele viver a experiência, ele se aprofundar naquilo. É uma imersão de fato, de conhecimento, que ele pode, utilizar para ele na carreira. "Ah, Jonatas, mas você vai falar assim para mim, mas aqui na escola a teoria é uma coisa, lá no posto a prática é totalmente diferente". Mas tem coisa ali que dá para você levar para a prática, tem muita coisa. Eu concordo. Eu falo, enfim, 15 anos dando aula, né, eu falo assim, ó, o que está no livro, na apostila, em sala de aula, é uma ótima referência. E nós nunca, nunca vamos conseguir replicar exatamente a realidade que aquele profissional vai viver lá na Sim, ponta, né. Eu concordo plenamente com o seu ponto de vista também nisso. Eh, eu queria explorar isso um pouco mais. Eu acho que conhecimento a respeito do que é o mercado. A gente abriu esse papo aqui falando sobre 529.000, 571.000, uma taxa de crescimento numa conta de padeiro mesmo, sim, de 10%. perfeito. 10%, nós estamos falando de 50 Uhum. mil, 52.000 vigilantes, postos de vigilância formais em qual que foi o tempo que você falou? 5 De anos, 24 6, para cá, 24. Meu Deus do céu, nós estamos falando de 2 anos, cara. 50.000 homens a mais 50.000 homens. trabalhando. E se nós pegarmos o dado e ampliar, ainda na conta de padeiro mesmo, a gente vai perceber que as mulheres, elas hoje ocupam 15% dessa taxa de profissionais ativos na segurança privada com vínculo com as empresas. É pouco. Então, quase 86.000 mulheres dos 571.000. Teve um impacto ali, não muito significativo, mas houve uma crescente, de fato, não tem como negar. Mas ainda assim é muito pouco. Eu acho. Eu acho que, eh, sem medo de ser feliz aqui, sem medo de falar o que eu penso, eu acho que provimento e proteção historicamente é atribuída a obrigação à figura masculina, mas dentro da área da segurança, e aí eu estou muito livre para falar, porque a empresa que eu gerencio, ela tem 3 mulheres, né, à frente. São essas 3 mulheres inclusive que estão no centro do Sim, palco da operação de bastidores ali, e a gente ainda tenta pôr mulher dentro de sala de aula, né, não consegue com o volume que a gente gostaria, mas a gente teve grandes colegas ali conosco, a Isabel, a Débora, enfim, tivemos algumas boas ali conosco. Eu acho que é um mercado que ainda eh, ele além de ser promissor, porque com essas novas regulamentações da atividade, ela traz uma possibilidade muito maior de novos profissionais, de novos postos para essas novas atividades. Nós ainda temos a questão do profissional certo para a atividade certa. Então, por exemplo, monitoramento, eu acho que sem medo de incorrer em machismo, mas eu acho que monitoramento é uma atividade que deveria ser predominantemente feminina, porque a gente sabe que para homem respirar e pensar às vezes é difícil, a gente é faz verdade. uma coisa de cada vez, né, e na segurança a gente tem foco ali e tal, Perfeito. o provimento e a proteção, enfim, diante de tudo que a gente falou, eu acho que ainda tem muito a crescer, né. O que que você achou, cara, da portaria nova? O que que você tá esperando dessas mudanças, dessa regulamentação, que eu acho que você está muito à minha frente na leitura, inclusive, eu estou muito focado nos módulos que a gente precisa colocar ali. O que que você achou? Maurício, assim, se a gente pegar a legislação de fato, lá em 24, você volta um pouquinho no tempo, você vai ver o que era o projeto do estatuto, do senador Marcelo Crivella. O projeto em si, a pauta, era apenas para trazer, uma mudança de, aliás, a inclusão do piso salarial nacional, então o projeto era em torno disso. E aí vem o projeto, a minuta foi repassada, foi aprovada, passou no Congresso, foi para o Senado, aliás, Congresso também é o Senado, né. Uhum. Passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, que é o Congresso Nacional, chegou no presidente, ele sancionou. Aí quando você pega a legislação de cima a baixo, eu sempre falo isso para os vigilantes,
quando você lê os artigos, isso aqui beneficiou quem? Você começa a observar o que era o projeto na fase inicial, o foco dele, trazer um piso nacional de salário. Aparentemente eleitoreiro. Se me Perfeito. permite, Com certeza. aparentemente Total. exclusivamente eleitoreiro, Eleitoreiro. feito os debates que a gente tem de Sim. porte de arma para vigilante. Exatamente. Mas continua, cara, desculpa interromper. E aí, naquela época, o vigilante falava: ah, a nova lei vai chegar, vai trazer o porte da arma que a gente não tem há tanto tempo, vai regulamentar um piso nacional de salário, vai trazer uma série de benefícios ao vigilante. Aí você pega estatuto, começa a ler, observa, você vê a criação de novos profissionais, como o caso do vigilante supervisor agora, que é um profissional regulamentado com a pauta na legislação. Na minha concepção, dá para dizer que o vigilante foi beneficiado? Em partes, não como o profissional gostaria. Falando como vigilante, o que é que eu esperava na lei? Porte de arma, piso de salário nacional. Isso é o que todo mundo esperava que fosse valer a partir do estatuto. Veio isso? Não, não veio. Esperava-se também que, depois da mudança de legislação, houvesse ali um boom com cerca de 200.000 vagas. Houve essa mudança? Houve esse impacto? Gerou ainda? Será que vai gerar daqui a um médio prazo, curto prazo, a longo prazo? Você pega, por exemplo, eu vi uma pesquisa recente, ela mostrou que os brasileiros não frequentam uma agência bancária há pelo menos 6 meses. E isso a maioria dos brasileiros não vão no banco há pelo menos 6 meses. O banco hoje é praticamente digital, você consegue fazer tudo. Aí a gente volta lá atrás, quando surgiu o serviço de segurança privada no Brasil. Surgiu justamente em função da segurança de agências bancárias. Então hoje há esse temor de que onde começou o serviço, ele vai se esvaindo, vai diminuindo, vai mitigando. A gênese da necessidade, ela tá em extinção mesmo. Ela Perfeito. tá acabando. Então você começa a analisar e fala: o vigilante foi beneficiado em quê?